Bom, então vamos lá, vamos continuando agora, já vimos nulidades absolutas e suas características. Eu vou pedir bastante atenção agora para que nós analisemos as nulidades ou as características das nulidades relativas agora. Vocês vão fazendo essa pontuação e eu recomendo, inclusive, que vocês façam no esquema de tabela para que vocês coloquem as características da nulidade absoluta de um lado e as características da nulidade relativa imediatamente do outro lado, para que vocês possam compará-las, enfim, uma sugestão didática, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, nesses aspectos das nulidades relativas e já vão pontuando aí, né, nas tuas anotações, como elas se colocam diametralmente opostas aos aspectos, às características das nulidades absolutas. Então, veja, nas nulidades relativas, nós temos violação, né, elas derivam da violação de uma norma que não tutela o interesse público, mas sim o interesse da parte, o interesse privado. Então, aqui o defeito vai incidir num aspecto processual que teria o propósito de proteger o aspecto privado, o interesse privado de uma parte no processo. Bastante complicado falar isso, inclusive em relação ao réu, porque o réu, como parte, todos os seus direitos e garantias, eles não são interesses privados, propriamente dito. As garantias do réu no processo penal são interesse público, não são interesse privado. Mas, enfim. Segundo aspecto das nulidades relativas, ela não pode ser conhecida de ofício, diferente da nulidade absoluta. Então, lá na nulidade absoluta, o juiz pode reconhecê-la a qualquer tempo, tendo sido provocado ou mesmo de ofício. Não precisa ser provocado para reconhecer a nulidade absoluta. Aqui, na nulidade relativa, é imprescindível que esta nulidade seja arguida pela parte interessada. A nulidade relativa, aqui no terceiro aspecto, ela convalida. Então, ela está sujeita ao saneamento, né? Ela pode convalidar pela preclusão. Então, a parte interessada, se não fizer a arguição no momento correto, né, e a gente vai tratar disso mais adiante, quando é o momento correto, mas se a parte interessada no reconhecimento, na declaração da nulidade, não arguir esta nulidade no momento correto, esta nulidade ou este defeito restará sanado, não pode mais ser reconhecido. A parte deve demonstrar o prejuízo sofrido. Então, aqui, demonstrando que se lá na nulidade absoluta o prejuízo decorrente daquele defeito processual é presumido, ninguém precisa provar, já se presume que o operador, não tendo cumprido, não tendo realizado o ato na forma prevista na lei processual penal, esse descumprimento da formalidade acarreta um prejuízo. Em relação à nulidade relativa, é diferente. Então, o defeito do ato processual só levará à declaração da nulidade se esse defeito acarretou um prejuízo que deve ser demonstrado no caso concreto. Então, para que seja declarada uma nulidade relativa, é imprescindível que se demonstre o prejuízo sofrido no caso concreto. Tudo bem? Então, esses são os aspectos da nulidade relativa. O professor Auri faz uma crítica em relação à manipulação discursiva, principalmente da jurisprudência, uma jurisprudência que faz viragens interpretativas para fins de etiquetar como uma nulidade relativa um defeito que claramente caracterizaria uma nulidade absoluta. Você pega o caso concreto, há um defeito que constitui uma violação a um princípio constitucional, por exemplo, e aquilo claramente constituiria uma nulidade absoluta, e daí ela não precluiria, e daí o juiz poderia reconhecer de ofício, e daí o prejuízo é presumido, mas numa viragem de interpretação, né, uma questão semântica, uma questão discursiva, o tribunal acaba
reconhecendo aquela nulidade como uma nulidade relativa, mas aí, via de regra, essa nulidade não foi arguida no primeiro momento, logo ela se convalida, ou então a parte não demonstrou o prejuízo decorrente desta nulidade, logo ela não pode ser declarada, e nessa acaba que, via de regra, a defesa fica prejudicada. Um exemplo que a gente vai tratar aqui é em relação, e que depois a gente vai tratar, inclusive, com números de julgados, em relação ao reconhecimento de pessoas e coisas que têm uma sistemática, tem um procedimento delineado no Código de Processo Penal, mas que é sistematicamente desrespeitado na prática cotidiana. Ninguém respeita as regras do reconhecimento de pessoas e coisas. O reconhecimento é óbvio, né? Dentro deste ato probatório do reconhecimento, a falta de respeito àquela regra, da forma como ele deve ser feito, acarreta um prejuízo inequívoco ao réu, mas, via de regra, os tribunais entendem que se trata de uma nulidade relativa, e sendo nulidade relativa, o réu deveria comprovar o prejuízo, e a pergunta que fica é como? Né? Como comprovar esse prejuízo se o próprio reconhecimento, fora daqueles requisitos, já é a evidência do prejuízo, né? Então, depois a gente trabalha isso dentro do grupo temático com um pouquinho mais de calma. Bom, quero trabalhar com vocês também. Opa, foi demais aqui. A questão da estrutura legal vigente. Nós temos uma estrutura legal, um rol, uma lista de nulidades previstas no Código de Processo Penal a partir do 563. Esse rol é um rol não taxativo, é um rol exemplificativo que estabelecem alguns defeitos processuais. O professor Auri, ele diz que esse rol é absolutamente imprestável. Por quê? Porque ele é um rol, é uma lista de atos processuais que é original do nosso código. Então, é da década de 40, tem 80 anos essa lista. E, evidentemente, com as mudanças pontuais que o código sofreu, a maior parte desses defeitos, eles nem se justificam mais. Não existem nem mais hipóteses desses defeitos acontecerem, porque o rito é outro, porque mudaram-se as regras, porque a forma procedimental é completamente diferente hoje em dia. Mas, de qualquer modo, existe uma estrutura legal ainda em vigor, estabelecendo o que são nulidades, e com um pouquinho de esforço a gente consegue perceber o que seria, dentro desta estrutura legal vigente, quais seriam as nulidades absolutas e quais seriam as nulidades relativas dentro destas hipóteses previstas no 564, tá? Que, obviamente, não esgotam as possibilidades de defeitos processuais, exemplificam. É uma lista exemplificativa. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, fazer mais um vídeo para a gente verificar estas situações que configurariam nulidades absolutas ou nulidades relativas. Bom, ainda temos 1 minuto e meio, acho que ainda dá. Vamos tentar fazer nesse vídeo mesmo, para a gente economizar o vídeo. A leitura do artigo 546, 564, eu errei aqui no dispositivo. A leitura do artigo 564, né, aqui no segundo parágrafo, tá? A leitura do artigo 564, ela deve ser feita conjuntamente com o artigo 572 do Código de Processo Penal. Por quê? Vamos lembrar, nulidade absoluta não convalida. O 572 fala de hipóteses de convalidação das nulidades. Ou seja, se o 572 está tratando de hipóteses de nulidades que podem ser convalidadas, podem ser sanadas, o 572 está tratando de nulidades relativas. Então, veja só, eu tenho uma lista de nulidades no 564, uma lista exemplificativa, e eu tenho no 572 uma pequena lista
de nulidades que seriam relativas, levando em consideração que ele está tratando de hipóteses de convalidação destas nulidades, e as nulidades que podem convalidar, as nulidades que podem ser sanadas, são apenas as nulidades relativas. Então, é mais ou menos esse o raciocínio que você extrai quando você lê o 564 com o 572. Os considerem 546, 564. Houve um equívoco aqui redacional, tá bom? Então, vamos finalizar esse vídeo aqui. Vou precisar fazer mais um vídeo ainda que curto para finalizar estas questões no 564, tá bom?